Bom, voltando, galera, sobre este capítulo de Renascer, que é o capítulo 70, nesta sequência em que a Mariana está lá, né, acordou, dormiu no quarto que era do avô, e a Morena disse que aquele quarto estava intacto, do jeito como era quando os avós dela moraram lá. E ela se sente, então, já toda, entra numa atmosfera de energia dos avós, é uma coisa ancestral para ela, né? Então, quando ela acorda naquilo ali, a fazenda realmente é belíssima. E aí a câmera vai mostrando o passeio dela na entrada das salas, é uma coisa linda. E ela vai naquela coisa muito garota, muito magrinha, muito novinha, muito um misto de ingenuidade e de sedução e de maldade. Enfim, lindo, lindo, como a Teresa Fonseca está fazendo e como a câmera e a direção está mostrando. Aí ela vai pensando, olha aquilo, é uma fazenda enorme, maravilhosa, e ela olha assim, aí diz, né, olha para a janela com a cortina e diz assim, mas como é que pode? Como é que um homem sozinho construiu esse patrimônio inteiro, né? Porque não é só aquela fazenda que é a dos Inocentes, ele tem outras, inclusive a que ele mora, claro, que é muito maior. E ela pensa, como é que pode? Ninguém aqui na cidade conseguiu ficar, teve a bruxa, né, a praga da bruxa de vassoura, e que então todo mundo perdeu terra, todo mundo perdeu coisa, todo mundo ficou pobre. Como é que este homem sozinho ficou tão rico? Que história é essa? Aí é que ela começa, né, a dúvida na cabeça dela, porque a avó contava para ela que o avô foi morto, né, por uma emboscada dos Inocentes, ou ele ou capangas dele. Então ela tem essa coisa na cabeça. Será que é verdade? Será que meu avô foi morto assim? É óbvio que ela prefere acreditar nisso. Ela ouviu isso da avó, né? Então ela está naquela dúvida pensando, mas como é que pode? Enquanto ela está pensando tudo isso e a câmera de repente a mostra de costa, aí de repente uma mão vai na costa dela e diz assim, é isso que eu estou me perguntando até hoje. Quando ela vira, é o avô Belarmino, feito por este ator monumental que é Antônio Calone. Que encontro lindo, que poder de texto, poder de mensagem, do que é que eles estão dizendo, quanta produção de sentido ali. Aí ele tem uma conversa com a neta, né? E ela fica toda assim, ela se enche de carinho, de afeto, né? Assim, uma felicidade genuína que aparece nela, porque, poxa, encontrando o avô depois de tanto tempo, então ela realmente está ali certa de que ela estar naquela fazenda significa que ela está no lugar que ela sempre era para estar, e que ali ela vai reencontrar pelo menos a energia dos avós, a energia de onde ela veio, de onde ela nasceu, que ela não sabe direito, porque o avô era morto, né? Então, quando ela nasceu, ela não teve chance de conhecer. Então, ele fala com isso e ele diz, Mariana, aí tem as conversas, né? E aí ele vai e diz para ela, né? Mariana, você é a única de nós, da família, você agora, né, é a única que tem condições você tem na sua mão, né? E enquanto os dois vão conversando, olha a edição da novela, que coisa primorosa para alguém criticar sem ver, sem ter cuidado, sem ter dignidade ao comentar, sem ter coerência com o que está sendo mostrado, sem ser fiel ao que essa obra está mostrando. Ele vai conversando com ela, então a montagem paralela, né, a edição e montagem paralela é um termo de cinema, mas é isso, vai aqui ele conversando com a neta, enquanto está mostrando o Zé Inocêncio indo lá para o lugar que ele quer ir, não é? Que a gente não sabe direito. Ele disse que ia para Ilhéus ou para qualquer cidade ali perto, e o carro dele vai andando e ele aqui pensando nas coisas, aí até que o Calone, né, o Belarmino, fala para a neta, você é a única que tem condições de ser a dona, de tomar conta. Aí corta, fica naquela coisa do close no Inocêncio, aí até que o Calone diz, né, o Belarmino, de ter a vida do Inocêncio nas suas mãos. Menino, quando ele diz isso, né, aí ela fica naquela coisa de assim, eu devo então fazer justiça ao meu avô, né? Ele joga isso para a personagem ficar com ela ficar com isso dentro dela. Isso é para nós, público, termos essa noção. Enquanto ele diz isso, que ela é a única que pode ter a vida do Inocêncio na mão, o Zé Inocêncio desce do carro e fica lá o carro dele, um plongé enorme, mostra a coisa mais linda do mundo, o Zé Inocêncio parado, ele pequenininho, né, pequenininho, a câmera mostrando do alto o drone, e ele lá pequenininho no meio de uma encruzilhada.
né? Ele está num lugar onde tem 4 caminhos. Gente, isso é demais. Isso é uma produção de sentido, tem uma simbologia fortíssima nisso. Então, quem está vendo e tem a petulância, a falta de dignidade de criticar uma novela e não ver essas coisas, ou não entende nada, meu amigo, aí vai estudar, ou então pare de comentar, ou se você conhece alguma coisa, faça isso não, porque é maldade. É uma maldade cruel com esse pessoal que está fazendo essa novela. E para os que estão fazendo a novela, os artistas, os criadores, os diretores, o Bruno Luperi, que eu adoro, e o Benedito Rui Barbosa, que são 2 criadores assim que eu aplaudo de pé. Que coisa linda que eles fazem com todas as obras que já fizeram. Velho Chico, Pantanal, esta agora, tem o Meu Pedacinho de Chão lá atrás, que é do Benedito com as filhas, não é? Enfim, a obra do Benedito Rui Barbosa, tem Rei do Gado também, é fantástica, não dá para ver com displicência, com desfazendo da obra, sem olhar com muita atenção tudo, porque nada na obra do Benedito Rui Barbosa está ali de graça, nada está ali sem sentido. Então, essas críticas que estão fazendo agora, vejam este capítulo, eu depois vou prosseguir vendo o capítulo todo, porque eu cheguei e parei nesse momento, nessas sequências todas que tem isso. Quando para nisso aí que eu falei para vocês, da encruzilhada, enquanto o cara diz, você tem a vida dele na sua mão, aí mostra lá a vida do Inocêncio, para o público saber, ele está realmente na encruzilhada. Aí depois, quando volta, né, o Bellarmino, aí ela diz assim, sim, ela termina a cena com o avô dizendo assim, é justo, vô. É justo, é muito justo, é justíssimo. Quem assiste a novela sabe que isso é um bordão que ele dizia, ele, avô Bellarmino, né? Sempre dizia quando estava vivo, e que é uma homenagem que o Calone está fazendo ao Zé Wilker, que foi o primeiro Bellarmino, né, na versão de 93, e o Antônio Calone assimilou isso para dizer também como homenagem ao Zé Wilker, o nosso grandíssimo cearense que está no andar de cima já. E aí quando ela está dizendo isso, a gente escuta a voz. O que é justo, muito justo, justíssimo, Mariana? Aí aparece João Pedro, ela tem umas sequências muito importantes com o João Pedro, depois a gente fala sobre isso, mas é só para vocês verem quanta coisa eu disse para vocês em pouco, não saí ainda da primeira parte do capítulo 70. Só para vocês verem como é que alguém tem a vulgaridade ou a fragilidade, a futilidade de dizer que uma novela dessa... porque olha o que as críticas apontam, sobretudo, é que a Mariana é uma personagem chata, é uma personagem confusa, que vai ser tão complicada como a personagem que a Adriana Esteves fez. Mentira, a Adriana Esteves fez com brilhantíssimo. A imprensa foi tão cruel, claro, parte da imprensa tão cruel com a Adriana na época. Quem é fã da Adriana Esteves e sabe ler sobre novela sabe disso. A moça passou por uma depressão terrível, né? Ficou um tempo afastada da TV, sofrendo depressão por essas críticas infundadas, que coitada, ela muito jovem ouviu. Por isso que eu digo, Tereza, não escute qualquer crítica que fizerem, você está ótima, adequadíssima ao que o texto do Benedito e do Bruno pedem que a sua personagem entregue para nós, e você está entregando com primazia, tá muito bom. Então, e as críticas agora também estão dizendo isso, porque a novela perdeu 4 pontos de Ibope na Grande São Paulo, então tá caindo, já tá ficando igual a novela tal, e que a novela, a Globo precisa mexer, precisa fazer não sei o quê. Olha, quem tem que estar preocupado que se a novela tá dando muito isso ou aquilo, é o pessoal da direção comercial, é o pessoal de publicidade. Quem faz coisa para vender é publicidade, que é toda hora enganando a gente. Sim, publicidade sim, é enganação, é enrolação para vender produto. Mas telenovela não. Claro que a telenovela é muito cara e precisa de ter intervalos para que as propagandas entrem e mantenham o padrão que é fazer uma telenovela da TV Globo, que é caríssimo. Mas os autores, os artistas, os figurinistas, os diretores de fotografia, os roteiristas, toda a equipe artística e técnica que cuida da novela, não tem nada que se preocupar com isso. Se estava dando mais Ibope aqui ou acolá, o Brasil é imenso, o Brasil não se resume só a São Paulo, não. Então, o Brasil inteiro está vendo. Todo mundo que mora no interior, e é muita gente no Brasil que mora no interior, são os vários sertões que o Brasil tem, todo mundo está amando a novela. Eu já estou com saudade, e tenho certeza que esta novela vai ser um boom tão grande quanto foi Pantanal. Quando ela acabar, vai ser uma tristeza geral em todo mundo, só não vai ser maior, porque depois de renascer, vem João Emanuel Carneiro e a sua nova história, que é Mania de Você. Então, boa noite, obrigada pela atenção. Desculpem se às vezes falo muito e os posts ficam grandes, mas é porque telenovela é um tema que me apaixona. E eu
Gosto e assisto desde criança, mas agora, de uns anos para cá, eu sou pesquisadora de teledramaturgia. Então fico possessa realmente, fico intrigada e chateada com esse tipo de gente que faz crítica sem entender nada, ou faz só com essa coisa maldosa de dizer que tá caindo o Ibope, que não sei o quê. A novela não é uma propaganda. Tem novelas aí, já teve, né, algumas, que parecem propagandas, que no meio tem um pedacinho de história. Não é o caso da obra de Benedito Rui Barbosa. Como também não é com João Emanuel Carneiro. Não era de Gilberto Braga, Cassiano Gabus Mendes, Maria Adelaide Amaral. Estes fazem telenovela. E a propaganda entra porque precisa de dinheiro para manter a telenovela. Então, telenovela não é propaganda nem publicidade. É obra de arte. Cheia de significados, cheia de metáforas, de metonímias, cheia de coisas que a gente precisa entender para poder comentar. Na mesa de bar, não. No conversa com o telefone, com um amigo, em zap, não sei o que, você pode comentar o que você quiser. Agora, se você é formador de opinião, pensa bem o que você está fazendo antes de comentar e querer tirar as pessoas de frente da telinha, tá? Boa noite, gente. Um abraço a todo mundo.